Olá, eu sou Carlos Orfan, esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos hoje dando continuidade, na verdade, a gente vai falar de uma parte final do capítulo 8. Nós não vamos falar do capítulo 9 já, porque, na verdade, a gente imaginou aqui que o capítulo 8 fosse dividido em dois. A França do século XIX, que consta aí do livro, a gente não tinha dividido como capítulo na relação que a gente fez no grupo. Mas então, como o Felipe Albani achou que era um capítulo a mais, eu achei que não, e ele achou que era, e estudou esse capítulo, nós vamos repetir rapidamente um pouco, que sempre é bom a gente colocar novos comentários em cima do que o Fábio já falou na semana passada. Então, nós estamos aqui com o Felipe Albani, que ele vai falar para a gente sobre o capítulo 8 ainda, né, que é Origens do Espiritismo, abordando a parte final do capítulo, que é França no século XIX, uma parte muito importante. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carlos? Muito boa noite, galera. Muito boa noite, pessoal do Sejus. Muito boa noite a todos também que viajaram pela internet, nos acharam aqui. E estamos aqui falando um pouquinho sobre talvez um dos períodos da história muito importantes. E aí a ideia a princípio era fazer um breve comentário, até porque esse trecho é relativamente curto. E o André começa falando um pouco da importância não somente para a doutrina espírita, porque afinal a doutrina espírita foi codificada no século XIX, mas também para a própria história do mundo. E ele, no início, aborda, no início desse trecho do capítulo, ele aborda que o século XIX foi o século da derrubada do mundo velho e da ascensão de uma nova ordem social. E é importante que a gente analise, porque esse assunto, apesar de eu não ser um historiador, aqui traz uns pontos que até hoje nos afetam. Entre outras coisas, ele ressalta que foi o século da expansão do modelo capitalista de produção industrial. Provavelmente quem está assistindo a esse vídeo já deve ter estudado ou ter ouvido falar da primeira revolução industrial. E durante esse período, assim que terminou a primeira, começa a segunda. É sempre uma coisa delicada esse estabelecimento de datas, mas juntamente com esse modelo capitalista de produção industrial, vieram também a derrubada do absolutismo, o fim do sistema feudal, dois sistemas que vigoravam especialmente na Europa, e ele também menciona que nesse período ocorre a universalidade de direitos em relação ao privilégio de castas e aristocracias. A classe burguesa se afirma e com ele nasce ou se estabelece o chamado liberalismo. Quando a gente analisa essa ascensão da burguesia como classe social em termos de dominação, e, por outro lado, o liberalismo, parece que estamos entrando num mundo maravilhoso. E o que a gente vê hoje como consequência disso é absolutamente trágico, em termos de vida em sociedade. E o que é importante a gente observar, como isso influenciou Kardec. É uma pena que o autor não aborda muito a questão do próprio problema político que foi vivenciado na França, que especialmente até 1848 ocorrem diversas mudanças políticas que acaba gerando um novo reinado, incluindo que esse segundo reinado é justamente com o sobrinho da Napoleão Bonaparte, o Luís Bonaparte, que governa a França por 20 anos. Curiosamente, termina com a Comuna de Paris, algo que Kardec não chegou a ver. Mas, de qualquer forma, todas essas mudanças acabaram gerando muitas dificuldades para a própria população e também criando umas expectativas. Nesse período, especialmente do Segundo Império, quando Kardec já está vivenciando essa vida com essas pesquisas da doutrina espírita,
ocorre uma espécie de movimento pró-industrialização da França. E essa modernização por meio da indústria, se por um lado agilizou a aquisição, a produção de meios, produção de produtos, basicamente falando assim, você teve, por outro lado, uma dificuldade por parte de artesãos, que praticamente todos os trabalhadores deixaram de ser donos dos meios de produção quando migraram para a indústria. Então, isso realmente foi um impacto muito delicado e vieram problemas gravíssimos também em termos de vida laboral. Não é difícil a gente procurar aí, justamente nesse período, no século XIX, as dificuldades dos trabalhadores de lidar com jornadas que viraram aí 16 horas por dia. E não foi à toa que surgiram determinados movimentos que geraram sindicatos e outras maneiras que acabaram culminando, por exemplo, com a publicação do Manifesto Comunista. Toda essa efervescência culminou nessa visão que acabou gerando a doutrina espírita. E não podemos negar, o contexto histórico sempre influi nas coisas. Nunca podemos nos esquecer disso. E é importante a gente analisar essa parte da história para a gente analisar também determinados aspectos dos dias de hoje, porque toda essa questão de privilégio de castas e aristocracias, como a gente está falando aqui, que, de certa forma, foi vencido no século XIX, hoje a gente tem justamente a burguesia ocupando esse papel. E, apesar de a gente não tratar com esse nome burguesia, eles agem como tais. E hoje não temos burguesias nacionais, nós temos burguesias internacionais. E também temos uma questão que foi falada no grupo, especialmente pelo Elias, pelo Alain, que isso criou uma expectativa de fim de história e de finalmente termos um mundo melhor, coisa que até hoje a gente não conseguiu. Eu vou dizer que Kardec esteve enganado. A gente sempre alimenta de esperança de um mundo melhor, mas o que falta muitas vezes é a gente criar meios para a gente realmente crer nessa esperança. E isso realmente é um problema quando a gente lida com um liberalismo que virou um neoliberalismo absolutamente selvagem e que, por exemplo, neste momento em que a gente vive uma pandemia, em que a globalização acaba sendo questionada e levando até um novo fechamento de fronteiras, a gente pode ter um mundo pós-pandemia talvez mais difícil do que o que a gente já estava vivenciando nesse capitalismo globalizado. Porque, vindo com esse elemento fascista, ou elemento neofascista, fica mais difícil de a gente lidar com essas dificuldades. Mas o que fica para a gente, que é importante, dentro da visão espírita, é a gente entender o quanto essas ideias que estavam efervescendo levou a Kardec trazer uma crítica, tanto à ciência, que estava ganhando muito corpo, e aquilo que acabou levando a também uma crítica da religião, que resolveu se enclausurar. E o que é interessante é que, diferentemente do que aconteceu em séculos anteriores, como foi o caso da Contra-Reforma, aqui houve uma diminuição do poder religioso. E hoje a gente está tendo exatamente o contrário. E por isso o perigo dessa ascensão neofascista, em que ela também vem com caráter religioso. Então, mais do que nunca, é importante que nós que estudamos a doutrina espírita tenhamos consciência de que o momento que a gente está vivendo, se a gente também não tomar cuidado, pode gerar talvez situações mais graves até do que Kardec vivenciou com aquelas revoluções que aconteceram na França, em que você teve a Revolução Francesa, que culminou no estabelecimento de um império, houve a queda do império, se estabeleceu uma república, e depois de uma república houve um restabelecimento de novo império. E nisso, o que impede são as pessoas. Porque, no final das contas, os governos se estabelecem justamente com as elites financeiras. E a gente fica realmente num patamar bastante delicado. E a doutrina espírita deve entrar para fazer essa crítica.
Ao contrário do que a gente vê muitas vezes de as pessoas querendo apoiar esses grupos, porque você tem uma espécie de moralidade que muitas vezes tem um componente hipócrita, é importante que a gente tenha consciência das consequências de nossos atos hoje. E é por isso que me vem intuitivamente essa ideia de que a esperança sempre uma coisa que você planta para colher no futuro. A esperança é justamente esse momento do que você espera. Se você planta coisas boas hoje, você pretende colher coisas boas no futuro. Mas o que nós estamos plantando hoje em dia? Especialmente se tratando de movimento espírita. A gente tem falado muito de diálogo. E a doutrina espírita veio com essa ideia pluralista, essa ideia de conversar com todas as outras religiões, conversar com todo mundo. Mas, ainda assim, nós temos uma grande dificuldade disso, porque a gente ainda tem essa dificuldade de lidar, inclusive, com a própria doutrina, já que muitas vezes não se estuda Kardec, se estudam outros autores, o que é importante também, mas Kardec é essencial para a gente entender bem as coisas. E, para entender Kardec, é importante a gente retornar ao século XIX e entender todo esse contexto, não somente das efervescências das correntes científicas, mas também dessa questão política que muitas vezes é passada por cima e é colocada como se fosse a França um grande local onde se poderiam discutir ideias. Existiam até, naquele período, a Exposição Universal. Na verdade, acho que enquanto Kardec esteve encarnado, houve 2 exposições universais. Mas, certamente, não sei se hoje seria possível daquela maneira, e certamente não deveriam ter coisas que incomodavam. E a gente fica realmente, às vezes, nesse diálogo que a gente não incomoda, a gente finge que está tudo bem, na verdade não está tudo bem. E outra coisa que o André menciona é a questão também de você ter um ambiente intelectual em que você tinha William Crookes, Charles Duché, Fabrício Wallace e outros que ajudaram a compor um painel intelectual muito importante e que ajudaram a tornar a doutrina espírita algo, digamos, palatável, algo realmente que tinha um certo trânsito acadêmico. E hoje nós não temos espaço nenhum na academia, ou até onde se saiba. Onde tem, são experiências, às vezes associações, mas ainda sem muito contato. E nesse ponto podemos ressaltar o papel da Dora de trazer isso de uma maneira mais interessante para a Compédia, porque isso nos ajuda a entender o quanto a gente ainda deveria estudar de maneira adequada não somente a doutrina espírita, mas todo esse contexto, não somente do século XIX, mas o contexto que nós estamos vivenciando também no momento. E não adianta ficar com psicografias, por simplesmente, que muitas vezes apenas são reflexos daquilo que o autor quer, ou que o médium quer, ou se é que é médium. Mas é importante que a gente analise com critério e com cuidado tudo aquilo que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Ela até menciona, né, que o Livro dos Espíritos é uma espécie de diálogo entre os desencarnados e os encarnados. Mas a gente ainda tem essa dificuldade porque a gente fica ainda muito preso a determinados parâmetros que, na verdade, não estão muito aliados àquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Não sei se eu fui bem claro, Carlos, mas a princípio era isso que eu tinha para a gente conversar. Não, tá certo, Felipe. Acho que nós fizemos aí um bate-papo com uns 10 minutos e a ideia era essa mesmo, a gente só dar uma reforçada nessa última parte do capítulo, né? Já que a gente ficou nesse desencontro aí, né, de saber se essa parte era um capítulo a mais ou não, né? Foi bom a gente ter reforçado, tá bom? Espero que possa ter ajudado um fechamento para esse estudo lá no grupo, né? Para essa parte que você fez as provocações no grupo essa semana, a gente faz aí um fechamento, entre aspas, né, porque o estudo nunca se fecha, mas pelo menos um fechamento da nossa semana de estudos aí, e vão continuar para sempre, né? E aí a gente começa
depois, aí amanhã, né, o Felipe começa com as provocações acerca do capítulo 9, que é o capítulo Elementos de continuidade com a tradição cristã. E aí a gente aborda na semana que vem. Certo, Felipe? Certíssimo. Então, E beleza. aí a gente entra da programação normal, como diria. Tá Sem os certo? atropelos. Eu espero, e o Felipe também espera, que até lá a gente esteja com o cabelo cortado, né? Porque os nossos cabelos estão crescendo nessa pandemia, a gente não sai de casa. E a gente está ficando cada vez mais cabeludo e barbudo aqui. A barba a gente consegue ainda dar uma mantida, né? Mas o cabelo a gente ainda não está dando conta. Né, Felipe? É verdade. Eu já falei que eu estou criando meu estilo sindicalista dos anos 80. Mas vamos lá. Pois é, pois é. Gente, um abraço a vocês. Espero que vocês também tenham gostado dessa complementação do estudo dessa semana. E a gente volta com os nossos estudos na terça ou quarta-feira da semana que vem. Lembrando sempre que você está no nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer mais na internet. Tá bom? Não esqueça, curta e compartilhe. Se não está inscrito, se inscreva. Tchau. Tchau, Felipe. Um abraço. Tchau, Carlos. Tchau, galera. Até a próxima.